Alô, alô, amém. Paz do Senhor, meus irmãos, amém? Eu convido você a ficar de pé para nós orarmos. Nós saudamos a todos com a paz do Senhor, os irmãos que estão aqui na igreja, aqueles que estão assistindo pelo YouTube. Que a paz do Senhor esteja em cada coração. Nós damos graças a Deus por nos permitir mais uma noite nós estarmos estudando a palavra de Deus aqui nessa noite. É uma bênção. Nós vamos estudar um capítulo do primeiro livro de Coríntios, capítulo 15, e nós vamos estudar esse capítulo inteiro no dia de hoje. Um capítulo que fala sobre a ressurreição de Cristo. Qual é a importância de nós conhecermos tudo a respeito da ressurreição de Cristo? Qual o significado da ressurreição? O que ela representa para o cristão? O que ela representou para a igreja primitiva, para a igreja de Corinto, mas também para a igreja atual, para todos os cristãos do mundo. Por que é tão importante nós estudarmos, termos conhecimento para discutir sobre a ressurreição de Jesus Cristo? É esse o tema da lição do livro de hoje. É a lição de número 6 da nossa revista, a ressurreição de Cristo e a nossa. Também com referência à nossa ressurreição. Nós seríamos os mais miseráveis homens se nós acreditássemos que a nossa existência só vale enquanto nós estamos aqui, nós só tem valor enquanto nós estamos aqui respirando nessa terra. A palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo nesse capítulo, que nós seríamos os mais miseráveis dos homens, se nós crêssemos assim, que só nós vivemos e morremos e acabou. Não, para o cristão existe a eternidade, e é isso que nos assegura a ressurreição de Jesus Cristo. É sobre esse tema que nós vamos discorrer hoje. Convido você a fechar os teus olhos, vamos orar a Deus. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai, por mais um dia de vida. Te louvamos por todas as bênçãos recebidas das tuas mãos. Te louvamos, Senhor amado, porque tu és bom, porque o teu amor é infinito e a tua misericórdia, segundo a tua palavra, e nós assim temos vivido, ela se renova a cada manhã nas nossas vidas. Senhor, nós temos visto o teu cuidar de nós temos visto o teu amor para com as nossas vidas. Senhor, por tudo, Senhor, nós queremos te agradecer. Nós passamos por momentos difíceis, problemas, desilusões, perdas, é verdade, mas o Senhor cuida de nós em todo instante. Nós nunca estamos sozinhos. A tua palavra nos assegura que o Senhor está conosco durante todos os dias da nossa vida. E nos dá paz, nos dá segurança e nos dá confiança que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor. Mesmo as dificuldades, mesmo as lutas, mesmo as perdas, nós não sabemos hoje, no dia de hoje não sabemos julgar isso, mas a tua palavra nos assegura que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor. Por isso, Senhor, nós te louvamos e pedimos a tua bênção. Ajuda-nos nessa noite. Senhor, ajuda-me a ministrar essa palavra que é tão importante. Me dá sabedoria, Senhor, sabedoria que não vem de mim mesmo, mas que possa vir do Espírito Santo do Senhor. Aquele que é o revelador da palavra de Deus, o Espírito Santo, o nosso mestre, aquele que elucida as Escrituras para nós. Senhor, dai-nos entendimento segundo a tua vontade. É o que nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar, abrir a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 15. Nós vamos dar uma passada rápida em todo o capítulo, desde o capítulo do versículo 1 até o último versículo, que é o de número 58. Quase 60 versículos. Nós vamos ver o que Paulo fala a respeito da ressurreição. Para vocês terem uma ideia, da carta de Corinto, que Paulo escreveu para a igreja de Corinto, aos irmãos lá de Corinto, o parágrafo, a parte mais longa da carta é a respeito da ressurreição. Por que Paulo se alongou na explicação da ressurreição? Porque ela é o cerne, ela é o, vamos dizer assim, o princípio do cristianismo. O cristianismo só existe porque Cristo ressuscitou. Se Cristo tivesse permanecido naquele jazido que ele foi colocado após a sua crucificação, seria uma religião, o cristianismo seria uma religião como o hinduísmo, como o budismo, como qualquer outra religião, onde os líderes morreram e foram enterrados. Mas o nosso líder, Jesus Cristo, o Deus encarnado, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, ele padeceu, ele nasceu, ele viveu o seu ministério, morreu numa cruz crucificado,
foi enterrado numa tumba e ficou 3 dias lá. Mas ele ressuscitou, ele não permaneceu na tumba. E nunca mais morreu, subiu aos céus na frente de várias pessoas. Você vai falar, poxa Zé Roberto, mas no Antigo Testamento outras pessoas também morreram e foram ressuscitadas. É verdade, inclusive no próprio ministério de Jesus, 3 pessoas foram ressuscitadas. Filha de Jairo, quem mais? Lázaro, né? E teve mais uma pessoa que foi ressuscitada. Quem mais? Quem lembra aí? De cabeça eu não estou lembrando. Mas a filha de Jairo com certeza. Lázaro todo mundo conhece. E tem mais um que Cristo ressuscitou também. Nós vamos ver aqui depois. Mas todas essas pessoas morreram novamente. Lázaro viveu alguns anos e fatalmente foi enterrado. Ele morreu de novo. A filha de Jairo, que foi ressuscitada, também morreu novamente. Cristo morreu, mas ressuscitou. E tem provas históricas que Cristo ressuscitou. Cristo não apareceu apenas para os seus discípulos, mas ele apareceu de uma vez para mais de 500 pessoas. Várias pessoas tiveram um encontro com Cristo depois dele falecer, ou seja, ele ressuscitado. E isso é o que versa, é isso que rege o cristianismo. Por isso que a nossa fé não é vã, Paulo diz. Não é vã a nossa fé porque Cristo ressuscitou. O versículo-chave da lição, se você está na tua revistinha, é 1 Coríntios 15, 19. Olha que Paulo escreve, para mim e para você. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Imagina, Marquinhos, imagina, Nani, se nós confiássemos apenas nos anos que nós passamos aqui nessa terra. Podemos viver 40, 50, alguns chegam a 70, outros a 80, alguns beiram os 90 e por aí ficam. Mas é tão pouco tempo quando a gente fala, puxa, mas é uma vida, 90 anos. Irmãos, passa assim, passa como um piscar de olhos. Quando nós vemos, nós somos jovens, de repente já começamos a ficar mais adultos, de repente começamos a envelhecer, e de repente nós estamos com 70, 80 anos de idade. E passa rápido, passa muito rápido. Se eu perguntar para o Theo, ele vai falar, puxa, mas eu estou com 60 e poucos anos, mas passou assim, ó, voando, não vi passar. Eu a mesma forma, passa muito rápido. Mas se nós pensássemos que só isso é a nossa vida se resume a esses poucos anos, onde nós temos algumas alegrias e muitas tristezas, Paulo diz que nós seríamos os mais infelizes dos homens, e é real isso. Se nós fizermos um balanço da nossa vida, o pastor Fernando pregou ainda domingo sobre isso, falou que nós cristãos passamos por muitas lutas e problemas. Se nós fizermos um balanço, nós temos muito mais lutas, tristezas, perdas, etc., do que alegrias na nossa vida. Mas a nossa vida não se resume a esses anos que nós passamos aqui. A nossa esperança qual é? É um dia vivermos, mas sem perdas, sem dor nas costas, sem dor na coluna, sem diabetes, sem câncer, sem nada. Que a nossa lágrima nunca mais escorrerá, que nós não sentiremos mais saudade das pessoas que nós perdemos, que nós não teremos mais perdas. Tudo isso daqui é a esperança do cristão. Mas quando que nós esperamos isso? Aqui nessa terra? Não. Aqui nessa terra nós vamos conviver com luto, nós vamos conviver com doenças, com perdas. É isso que o Cristo nos garantiu. Cristo não nos garantiu um mundo sem sofrimento. Ele falou, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. E Cristo venceu a morte. Além dele vencer as lutas, ele teve uma batalha final, que foi a morte. A morte não conseguiu reter a Jesus Cristo. A morte não conseguiu derrotar a Jesus Cristo. E nós temos a segurança, se Cristo ressuscitou, ele falou que ele era a primícia da ressurreição. O que é a primícia? São os primeiros frutos, mas não se resume a toda a colheita. A colheita total são todos os salvos que serão ressuscitados também. E é isso que a Bíblia nos assegura, desde o Velho Testamento até o Evangelho de Jesus Cristo. E é sobre isso que nós vamos estudar esse capítulo 5.
na missãozinha nossa aqui do dia de hoje, que é a sexta, o item primeiro é a evidência da ressurreição de Cristo. O apóstolo Paulo, ele lembra aos irmãos de Corinto, que ele pregou para aqueles irmãos. Lembre que Paulo foi o missionário que levou a palavra de Deus para os irmãos de Corinto, e depois foi o pastor, o primeiro pastor da igreja de Corinto. E ele fala que para aqueles irmãos, para que eles lembrassem o que Paulo ensinou para eles. Surgiu durante um tempo, depois que Paulo se afastou e foi fazer as viagens missionárias, infiltraram-se pessoas na igreja de Corinto e começaram a pregar que a ressurreição não era real, que não existia. Aí Paulo reforça aqui nesses primeiros versículos. No versículo 1, se você ler comigo, ele fala: irmãos, lembro-vos do evangelho que vos preguei, o qual também recebeste, no qual estáis firmes, por meio dele também sois salvos, desde que vos apegueis com convicção à palavra que vos anunciei. Caso contrário, tendes crido em vão. Paulo está falando para eles: olha, vocês creram no que eu preguei para vocês. E qual é a prova que vocês creram? É que vocês tiveram as suas vidas modificadas, vocês tiveram as suas vidas transformadas. Isso é o que eu sempre falo para todas as pessoas aqui na igreja, quando a gente tem a oportunidade de pregar. A gente fala: como é que a gente sabe que uma pessoa aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador? Quando ele tem a sua vida transformada, quando ele começa a agir de forma diferente. Se era uma pessoa que adulterava antes de conhecer a Cristo, depois que conheceu a Cristo, não adultera mais. Se é uma pessoa que roubava antes, fazia negócios ilícitos, depois que conhece a Cristo, não faz mais negócios ilícitos, não rouba mais. Se é uma pessoa que mentia descaradamente a toda hora, não faz isso. E Paulo fala para eles: a prova que vocês creram é que vocês tiveram as suas vidas transformadas. Quando eu preguei o evangelho para vocês, o evangelho que eu recebi, Paulo falando, o evangelho que eu recebi dos apóstolos, eu preguei para vocês, e vocês creram. E a prova disso é que as vidas de vocês foram transformadas. E eles creram que Jesus Cristo ressuscitou. Então não tinha cabimento agora eles começarem a ser levados por ventos de doutrinas, dizendo que a ressurreição de Cristo não ocorrera, não era real. Paulo lembra eles nos versículos 1 e 2 sobre isso. Fala: lembre-se como eu preguei e vocês creram. E essa é o parágrafo 1 da lição, a evidência da ressurreição de Cristo, o testemunho da igreja. Quando tem as vidas transformadas, é evidência de que Cristo ressuscitou, e você crê na palavra que foi pregada. A sobrevivência da igreja de Jesus até os dias de hoje, irmãos, durante mais de 2000 anos, é evidência da realidade de Jesus. Se as pessoas não crescem que Jesus ressuscitou, como é que nós teríamos a nossa igreja hoje? Quem estaria aqui hoje ouvindo a palavra de Deus? Quem creria que Jesus Cristo era o Filho de Deus? Quem creria que Jesus era o próprio Deus e que viveu entre nós? Se nós não crêssemos que Ele ressuscitou, Ele era apenas uma pessoa como outra qualquer, um líder, um grande líder, apenas isso. Mas não, Cristo morreu e ressuscitou, e nós cremos. Por isso nós estamos aqui. Por isso a igreja cristã está espalhada ao redor de todo o mundo. Amém? Essa é o princípio dessa carta, desse capítulo, melhor dizendo, dessa carta de Paulo. E ele gasta mais tempo da carta escrevendo sobre o assunto ressurreição de Jesus Cristo. Porque a ressurreição de Cristo, esse assunto é fundamental para nós termos a nossa fé firmada em Jesus Cristo. Se nós não cremos que Ele ressuscitou, a pregação ela é nula, ela não é válida. Nós não cremos em algo verdadeiro. E tanto é verdadeiro que existe fatos históricos, várias pessoas comprovaram que Jesus apareceu ressuscitado. O testemunho das Escrituras, do capítulo 2 da revistinha, página 32, o segundo testemunho é dado pelas Escrituras. O Antigo Testamento já fala sobre a ressurreição do Salvador. Abra comigo o Salmo de número 16. Vamos dar uma folhada nisso. Só para um versículo, tem João, mas vamos lá, tem Isaías, mas vamos ver o Salmo. Eu li lá em casa, Salmo 16, versículo 8 a 10. Olha o que o salmista escreve no versículo 16.
no capítulo 16 de Salmos, Salmo de número 16, verso de 8 a 10. Está escrito assim: tenho sempre o Senhor diante de mim, com Ele à minha direita não serei abalado. Essa é a razão da alegria que trago no coração e no íntimo. Exulto de prazer, e assim meu corpo repousará em paz, porque tu não me abandonarás nas profundezas da morte. Olha o que o salmista fala. O salmista fala que ele tinha certeza, ele tinha segurança, ele tinha paz, porque no momento que ele fosse morto, enterrado, ele não estaria sozinho, não estaria abandonado, ele saberia que o Senhor estaria com ele. E nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. O que o salmista está querendo falar aqui? Será que ele não ia ser decomposto, como todos nós, quando somos enterrados, somos decompostos, nosso corpo vira pó? Não, ele não estava se referindo a essa decomposição, ele estava se referindo, espiritualmente falando, ele não morreria. E ele continua no versículo do número 10, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Aqui o salmista está se referindo que a nossa vida não acaba, o nosso último endereço não é a tumba do cemitério aqui no Campos Elíseos, o cemitério da saudade, campa número 7, rua número 8, não sei o quê. Esse não é o nosso último endereço. O nosso último endereço são os céus, junto com o Senhor. Essa é a promessa que nós cremos. Como Cristo ressuscitou, Cristo falou que Ele ressuscitaria ao terceiro dia, e que nós um dia ressuscitaríamos na sua volta, quando Ele voltasse para buscar a sua igreja. E é isso que alimenta a nossa fé, é isso que nos dá alegria, que nos dá paz. Sabemos que nós não vamos ficar apenas numa gaveta no cemitério, não. Aí o nosso corpo vai ficar lá, mas a nossa alma, o nosso espírito não. Esse não morre, esse permanece com o Senhor, ressuscita com o Senhor. E no dia da volta do Senhor, nós ressuscitaremos, como diz as Escrituras. Se nós pegarmos a carta de Paulo em 1 Tessalonicenses, nós vamos ver o que vai ocorrer quando Cristo voltar para buscar a sua igreja. Diz que, em primeiro lugar, os mortos ressuscitarão. Todos os mortos, de todos os tempos, quando Jesus pisar novamente nessa terra, ressuscitarão. E se nós estivermos vivos, se Jesus voltar amanhã e nós estivermos vivos, nós teremos o nosso corpo transformado. É como se nós não passássemos pela morte, teríamos o nosso corpo totalmente restaurado. É isso que nos assegura em 1 Tessalonicenses. E é isso que Paulo enfatiza nessa carta. Fala: irmãos de Corinto, vocês não fiquem atrás dessa doutrina que fala que não existiu a ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo existiu, as pessoas comprovam isso historicamente, e nós ressuscitaremos com o Senhor na sua volta. Então a palavra de Deus aqui nos assegura no livro de Salmos. Você pode ler também Isaías 53, nós não vamos ler por falta de tempo aqui, mas você pode ler em casa. Já no Antigo Testamento já se fala sobre a ressurreição das pessoas. O outro fato que atesta que Cristo ressuscitou são as testemunhas oculares. Ao longo da história, o testemunho daqueles que viram Jesus ressuscitado, tendo sido considerada a maior evidência das evidências da sua ressurreição. Nós vamos ver aqui no capítulo 15, versículo 5, volte comigo lá, por favor. Capítulo 15 de 1 Coríntios. Estou um pouquinho corrido para que dê tempo da gente falar sobre tudo isso. Capítulo 15, versículo 5. A primeira pessoa que é citada aqui, que cita que Jesus ressuscitou, é Pedro. Está lá, capítulo 5, versículo, e apareceu a Pedro e depois aos 12. Jesus ressuscitado, apareceu a Pedro e aos seus discípulos também, após a sua morte. Após a sua morte, os seus discípulos viram Jesus ressuscitado. Outra passagem diz no capítulo 5, no mesmo capítulo, versículo 5, fala que os outros discípulos também viram. Apenas quem não viu foi Judas Iscariotes, que havia se suicidado. Mas todos os outros discípulos, Jesus apareceu para eles. Eles viram Jesus ressuscitado. E Jesus permaneceu por 40 dias com eles. Não ficou 1, 2, 3 dias, ficou mais 40 dias com eles.
Foi prova inconteste. Aí você pode falar, mas é só esses discípulos aí que eram amigos de Jesus, que viviam com ele, que falaram que ele ressuscitou. Não, ele apareceu para mais de 500 pessoas. As escrituras narram isso, no livro de Atos, nos primeiros capítulos do livro de Atos, fala que outras mais de 500 pessoas viram Jesus ressuscitado. Viram Jesus subindo aos céus. Não foram só os 12 discípulos, a mãe de Jesus e seus irmãos. Foram perto de 500 pessoas que viram Jesus subindo aos céus, de forma totalmente miraculosa. Então, irmãos, mais de 500 irmãos, ó, no versículo 6 está isso, ó, depois disso apareceu a mais de 500 irmãos, de uma vez, a maioria dos quais ainda vive. Isso na época de Paulo falando para os irmãos, olha, vocês podem consultar alguns deles, porque eles ainda estão vivos. Lembre que Paulo escreveu isso aqui, perto dos anos 50, anos 60, e ainda essas pessoas estavam vivas. Elas estavam vivas, viram Jesus subir e elas ainda eram vivas. Paulo falou, chegue junto a elas, pergunte, elas viram Jesus ressuscitado. Então não é algo fantasioso, algo que só os discípulos viram. Mais de 500 pessoas. Tiago, no versículo 7, mais tarde apareceu a Tiago e a todos os apóstolos. Esse Tiago é irmão de Jesus. Esse Tiago, possivelmente ele se converteu somente após ver Jesus, o irmão dele, ressuscitado. Até então ele não era dos 12 apóstolos, ele não seguia Jesus. E Tiago se tornou um grande, vamos dizer assim, um grande líder da igreja evangélica. Se tornou o pastor da igreja de Jerusalém, escreveu uma carta, mas isso tudo, ele se converteu somente depois de Jesus ressuscitar. Possivelmente, ele seria um daqueles que condenavam o ministério de Jesus Cristo. Não andava com Jesus durante os 3 anos, junto com os seus discípulos. Mas quando ele viu o irmão dele, viu aquele irmão morrer na cruz, ele viu a crucificação, viu colocar ele no sepulcro, talvez tenha ajudado a segurar lá para colocar Jesus no sepulcro, e depois ver Jesus ressuscitado, aí ele fala, não, realmente ele é filho de Deus, ele não é apenas meu irmão carnal, ele é filho de Deus, ele ressuscitou, eu vi. Então, prova cabal, todos os apóstolos, aí no versículo 7 também fala, todos viram a Jesus. No item 4 da revista, aí no finzinho da página 32, Paulo cita a ele mesmo. Paulo foi o último, praticamente, que viu a Jesus ressuscitado. E Paulo viu de uma maneira toda especial, né, Marquinhos? Ele não viu junto com os outros discípulos. Na época que os discípulos estavam com Jesus, ele perseguia a igreja. Ele era um perseguidor da igreja. Ele ajudou na morte de Estevão, permitiu que Estevão fosse morto, apedrejado. E naquela época ele era um perseguidor da igreja cristã. E ele fala aqui que a última testemunha especial foi Paulo. Paulo apresenta a si mesmo como testemunha da ressurreição de Cristo, porque Jesus apareceu para ele pessoalmente, uma visão. Só Paulo viu. Os soldados que estavam com ele naquela ida para Damasco, ninguém viu Jesus. Mas Paulo viu Jesus face a face. E Paulo garante, eu via Jesus ressuscitado. Ele teve um encontro pessoal. Não houve mais aparições dessa natureza após a aparição a Paulo. E Paulo, ele se intitula aqui como um nascido fora do tempo. O que significa isso? Que ele não nasceu junto com os discípulos. Ele não viu Jesus ressuscitado juntamente com seus discípulos. Ele viu um outro tempo. Alguns anos mais à frente, é que ele teve um encontro com Cristo, face a face. E ele fala que, nesse capítulo aqui, ele se qualifica, no versículo 9, como o menor dos apóstolos. Por quê? Porque ele foi um perseguidor. Ele se considerava apóstolo, porque Cristo mesmo o intitulou de apóstolo, mas ele falou, eu sou o menor deles. Eu sou menor que João, eu sou menor que Pedro, eu sou menor do que os outros, porque eu não acompanhei Jesus no seu ministério. E ele se intitula, eu sou o menor dos apóstolos. Mas mesmo assim, por mim, muitas pessoas conheceram a Cristo, conheceram o Evangelho. E ele fala que não foi o homem, mas a graça de Deus que nele operou. Ele fala, eu fui o que mais cooperou para a expansão
do Evangelho, mais do que os próprios discípulos. E ele fala, isso não foi por minha força, por meu intelecto, foi pela graça que Deus me deu. Você pode ler isso nesses versículos aqui, seguintes. A graça de Deus que nele operou, no versículo de número 10. Leia comigo aí o versículo de número 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles. Ele está falando aqui, trabalhei mais do que Pedro, trabalhei mais que João, trabalhei mais que Mateus, trabalhei mais que André, trabalhei mais que todos. Mas não eu, mas a graça de Deus que vive em mim. Portanto, quem tenha sido eu, quer tenham realizado eles, é isso que pregamos e é nisso que cresces. Quando nós lembramos, Paulo está dizendo aqui, que ele fez mais do que os apóstolos. Você vai falar, poxa, a arrogância de Paulo? Não. 2/3 do Novo Testamento foram escritos por Paulo. 2/3. A expansão da igreja da Ásia, da Europa, o maior evangelista foi Paulo. O Billy Graham da época era Paulo, não era Pedro, não era Tiago, era Paulo. As cartas de Paulo atingiram várias regiões, várias cidades, vários países, e atinge até nós hoje. O Novo Testamento, a grande parte do Novo Testamento, foi escrita pelo apóstolo Paulo. E ele fala isso aqui, e não se gabando, ele falando, fui usado por Deus, pela graça de Deus é que aconteceu tudo isso. E só aconteceu porque eu creio na ressurreição de Jesus Cristo. Amém? Tudo bem até aqui? Está corrido um pouquinho? Alguma pergunta que os irmãos queiram fazer? Está dando para entender por que Paulo dá tanta ênfase na ressurreição? Porque é fundamental. Se você não crê que Cristo ressuscitou, a tua fé é vã. Se eu não creio nisso, o que adianta eu crer no cristianismo? Cristo, se ele não ressuscitou, ele é um homem qualquer. Ele não é um Deus, não é o Deus, né? Um Deus não. Deus, Filho de Deus Pai. Ele não é a segunda pessoa da Trindade. Amém? Posso continuar? Está dando para entender? Está facinho, está difícil? Tranquilo? Nós vamos entrar na parte 2. Por que Paulo dá esse puxão de orelha de Coríntios? Porque os irmãos lá estavam partindo para heresias, duvidando da ressurreição de Jesus. Consequências de negar a ressurreição. Aqui nós vamos estudar o que Paulo nos ensina, que se nós negarmos a ressurreição de Cristo, nós vamos ter consequências teológicas devastas para o cristianismo. A primeira delas é isso, ó. Se não existe, obrigado, viu, Theo? Vou tomar que o radiador hoje está, o calor está grande. Se não existe ressurreição, como entre os coríntios se afirmava, as consequências para a doutrina cristã são desastrosas. Se Cristo não ressuscitou, olha o que acontece. Se os mortos não ressuscitam, então Cristo continua morto. A doutrina cristã se igualaria a qualquer outra crença. É como eu falei para vocês, não teria diferença nenhuma do budismo, do hinduísmo, shintoísmo, qualquer outra religião, onde um líder morreu e permaneceu morto até o dia de hoje. Se você for aí na cidade de origem de Buda, você vai ver lá o sepulcro dele, onde estão os ossos dele depositados. Ele não ressuscitou, ele não ressurgiu depois da morte. E assim todas as outras religiões. E aí Paulo fala que se os mortos não ressuscitam, então Cristo continua morto. E é vã a nossa fé. E ele fala também no versículo de número 14. Olha o que ele fala para você no versículo 14. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como igualmente é improdutiva a vossa fé. Evidente. Se nós pregamos que Cristo é por nós, que Cristo vive em nós, que Cristo está à direita de Deus Pai, tudo que nós estamos pregando é mentira, é uma falácia, não é verdadeira. Nós não podemos crer nisso. Não somos daqueles que creem em falácias, em mentiras, né? Que mais? Isso ele fala no versículo 14. No versículo 14 também ele fala que seria vã a nossa fé. Uma vez que a fé do cristão se baseia no Cristo ressuscitado, se não houve ressurreição,
a fé se tornou vazia. Sem a ressurreição de Jesus, não há onde apoiar a fé. Amém, irmãos? Bem simples, bem claro, bem cristalino o raciocínio de Paulo. Paulo era antes de tudo, uma pessoa estudiosa da palavra. A Bíblia diz que ele estudou aos pés do maior teólogo da época, que era Gamaliel. E ele cravou todas as suas cartas, ele escreveu essas cartas baseadas na teologia israelita, da vinda do Messias, todas essas coisas. E ele se baseia no que foi passado pelos apóstolos, daqueles que viram Jesus do seu ministério durante 3 anos, e conviveram com Jesus, receberam a doutrina do próprio Jesus, e repassaram a Pedro. E Pedro pega essa mesma doutrina dos apóstolos. Ele fala: se vocês não creem no que eu preguei, é vã a vossa fé. Não tem validade nenhuma o que vocês creram. E se vocês não creram, vocês não teriam mudança de vida. Paulo, ele frisa isso nos primeiros versículos do capítulo 15. Os irmãos de Corinto mostravam novidade de vida. Então eles criam no que Paulo havia pregado. E Paulo pregou que Cristo ressuscitou. Somos falsas testemunhas no versículo 15. Olha o que Paulo fala. Pior que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, porque contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Todavia, se é verdade que os mortos não ressuscitam, então ele também não ressuscitou a Cristo. Está falando, então vocês estão testemunhando falsamente. Se nós pregamos que Cristo ressuscitou, e vocês creem que não ressuscitou, nós estamos tendo falsas testemunhas. É isso que ele fala aqui. Se Deus não ressuscitou a Cristo, então Jesus não passava de um impostor. A quem relacionasse o nome de Deus, a ele seria um blasfemo. Então aqui, irmãos, seriam as consequências gerais daqueles que não crescem na ressurreição de Jesus. Mudando a página, para a página 34 da revista, eu não estou lendo a revista como um todo, eu estou passando só alguns itens. Eu quero que vocês gravem da importância da ressurreição de Cristo, do crer na ressurreição de Cristo. Mas em casa vocês podem fazer a leitura, leiam atentamente. Eu li umas 5, 6 vezes esse capítulo para poder pegar, entender o que Paulo quis transmitir. Façam isso também, leiam algumas vezes. É um capítulo fundamental da fé cristã. É importante que você entenda tudo que está escrito no versículo 1 ao 58, o que Paulo quis transmitir para a igreja de Corinto e quer transmitir para a nossa igreja hoje. No item 2 da revista, as consequências pessoais de não haver ressurreição, nós podemos ver do versículo 16 até o versículo 19. Além das consequências negativas para a doutrina cristã, há mais 3 consequências de caráter pessoal. A primeira delas, que eu considero a mais importante: se Cristo não ressuscitou, permanecemos com os nossos pecados, nós não fomos perdoados, nós não fomos justificados. A morte de Jesus Cristo não nos salvou, não teve validade a morte de Jesus, porque ele simplesmente morreu. Se ele não ressuscitou, não foram perdoados os nossos pecados, como diz a Bíblia. Nós só fomos perdoados porque Cristo ressuscitou. Cristo morreu no nosso lugar, mas a morte não o deteve. Ele venceu a morte. E isso nos garante que nós somos salvos, que nós somos perdoados. Olha o que ele escreve aí no versículo 17. 15 e 17. Se Cristo não ressuscitou, a vossa fé para nada serve, e continuais a viver nos vossos pecados. Não fomos perdoados. Simplesmente não teve validade a morte de Jesus. É como se eu tivesse morrido lá naquela cruz para salvar os teus pecados. Não valeria nada. Se o Marquinhos tivesse morrido na cruz para salvar os meus pecados, não seria perdoado coisa nenhuma. Por quê? Quem teria que morrer na cruz? Alguém que não tinha pecado. O Marquinhos não podia morrer no meu lugar. Eu não podia morrer no lugar dele. A Zezé não podia morrer no meu lugar. Ninguém, porque todos somos pecadores. Tinha que morrer alguém que era inocente.
E esse inocente era Jesus Cristo, que não tinha cometido pecado. E ele ressuscitou. Então os nossos pecados foram perdoados, como diz a palavra de Deus. Foi feito um sacrifício cabal. Houve derramamento de sangue e para perdão de pecados. Só havia remissão de pecados nos holocaustos, nos sacrifícios de animais. E de uma vez por todas, Jesus Cristo vertendo sangue naquela cruz, ele pagou o preço de todo o pecado, de todos os homens, todas as pessoas, todos os pecadores, de uma vez por todas. Mas não apenas a morte, mas sim a ressurreição, a vitória sobre a morte. Muito bem, no versículo adiante, versículo 18, os que dormiram em Cristo pereceram. Se nós não cremos na ressurreição de Jesus Cristo, todos aqueles que morreram antes de Cristo estão mortos e não vão ressuscitar também, porque se Cristo não ressuscitou, Davi não vai ressuscitar, Abraão não vai ressuscitar, Moisés não ressuscitará, ninguém ressuscitará. E a palavra de Deus nos garante que, porque Cristo ressuscitou, todos os santos ressuscitarão na sua vinda à terra pela segunda vez. Quando ele vier buscar a sua igreja, os mortos, os que morreram antes, e os que estiverem vivos e forem salvos, terão seus corpos glorificados e viverão com o Senhor. Passarão a ter a vida eterna. É isso que nos garante. E no versículo 19, eu comecei o estudo da lição de hoje com esse versículo, que se nós crermos nisso, que a nossa vida se resume só ao que nós comemos, o que nós bebemos, o que nós nos divertimos, o que nós gastamos, o que nós viajamos, o que nós compramos, o que nós vendemos, se a vida se resume só a isso, nós somos os mais pobres dos homens. Nós somos as piores criaturas que podem existir. Se nós pensarmos só nisso, meus irmãos. Se nós pensarmos, a pessoa é muito rica, ela viveu a vida inteira na opulência, ela foi rica o tempo todo, morreu, acabou? Não. Aquele foi pobre a vida inteira ele viveu de migalhas, ele não teve nunca uma casa, nunca teve um carro, nunca teve nada, teve problemas a vida inteira. Será que a vida se resume só a isso? A Bíblia nos assegura, como Paulo fala, se nós pensamos isso, nós somos os mais miseráveis, as pessoas mais deprimentes que podem existir sobre a face da terra. A nossa esperança não está no que nós estamos vivendo aqui, nossa esperança está um dia com o Senhor, onde não haverá mais sofrimento, onde não haverá mais dor. É isso que nos assegura, e só poderemos viver isso se nós ressuscitarmos. E só ressuscitaremos se nós cremos que Cristo foi o primeiro a ressuscitar. Amém? Deu para entender? Simples. Paulo, ele não usava de artifícios para expor a teologia, ele usava coisas simples. Ele ia direto ao assunto. Ele fala, se você não crer nisso, somos mais miseráveis dos homens. E ele continua no item 3 agora, o plano da ressurreição. Plano da ressurreição. Vejamos o ensino sobre a ordem em que os acontecimentos se darão. É isso que eu falo, quando você quer falar sobre a vinda de Cristo, o livro mais interessante que nós lemos é 1 Tessalonicenses, onde o mesmo apóstolo Paulo fala como ocorrerá a segunda vinda de Cristo aqui na terra. Ele virá assim num piscar de olhos, virá como um ladrão, ninguém está esperando, todo mundo está vendendo, está comprando, casando, todo mundo está fazendo as coisas normais da vida e Cristo voltará. As trombetas soarão e Cristo aparecerá. E todos o verão. A palavra de Deus não me fale como é que será isso, que não tem explicação. Fala que do Oriente ao Ocidente, todas as pessoas o verão. E todos estarão sujeitos a seu domínio. Diante dele todo joelho se dobrará, dos salvos e os não salvos. E Cristo voltará para buscar aqueles que são salvos. E lá em 1 Tessalonicenses fala que primeiro os mortos ressuscitarão. Você já imaginou você encontrar com Moisés cara a cara, você encontrar Abraão cara a cara, nós vamos encontrar as pessoas. É isso que a Bíblia nos assegura. E nós, se estivermos vivos, nós subiremos ao Senhor. Se estivermos mortos, nós ressuscitaremos junto com eles. Vamos ressuscitar no mesmo piscar de olhos de Abraão, de Davi, de Isaac, de Jacó.
de todo mundo. Olha que coisa maravilhosa que a Bíblia nos explica. E isso está escrito em 1 Tessalonicenses. Paulo reafirma a ressurreição de Cristo, que no ato de ressuscitar, tornou-se as primícias, o primeiro fruto dos que dormem. A ressurreição de Cristo não foi um acontecimento isolado na história, mas faz parte da grande colheita dos santos, que ressuscitarão. Amém, irmãos? Cristo só foi as primícias, só foi o primeiro. Mas quando Ele voltar, todos ressuscitarão. Todos que foram ressuscitados voltaram a morrer. Todas as pessoas lá no Antigo Testamento. Até mesmo os que Jesus... Eu lembrei das duas pessoas, olha, filho da viúva de Naim. Passagem da Bíblia que fala da filha do viúva de Naim. O outro é a filha de Jairo. Jairo, aquele homem que era soldado e centurião, e a filha dele, quando Cristo foi ao encontro dela, vocês lembram a passagem? Os soldados chegaram para Cristo e falou para Jairo: não aborreça mais o mestre, tua filha já morreu. E Jesus fala: não, vamos até lá. E Jesus foi até a casa e pegou aquela menina pela mão e levantou. Ela estava morta, ela ressuscitou. E o terceiro fato, mais conhecido, que todas as pessoas lembram, foi o próprio Lázaro, que já estava lá, fedendo lá no sepulcro há 4 dias, morto. E Cristo falou: abre a porta do sepulcro. E ele saiu de lá, todo amarrado dos lençóis, andando. Mas eles voltaram a morrer, a filha da viúva de Naim, a filha do centurião, a filha, que era Jairo, o Lázaro, todos eles morreram, novamente. Mas Cristo não morreu e não permaneceu morto, morreu e ressuscitou. Amém? Então Ele foi a primícia. A ressurreição de Cristo envolve a nossa, do mesmo modo que também a morte de Adão nos afetou. Quando Adão morreu, nós morremos juntos com ele, irmãos, porque ele era pecador. Através de Adão entrou o pecado no mundo, e nós herdamos o pecado de Adão. Nós nascemos já pecadores. Você fala: o meu bebezinho tão inocente, já nasceu pecador. Ele traz o DNA de pecador, ele traz o gene de pecador dentro dele. Da mesma forma que o pecado entrou no mundo por um homem, a ressurreição veio por outro homem. Esse homem é Jesus Cristo. Assim como Jesus ressuscitou, nós ressuscitaremos também. É isso que o apóstolo Paulo fala aqui nesse capítulo. Como a morte entrou pelo Adão, a vida, a ressurreição, ela começou com Jesus. E nós ressuscitaremos assim como Cristo ressuscitou. Os redimidos, o capítulo 2 aí, ainda no finalzinho da página 34. No esquema da ressurreição, Cristo é o primeiro. E aqueles que são de Cristo serão ressuscitados por ocasião da sua volta. Não sabemos quando virá, o Senhor virá para levar seu povo, mas conhecemos a sequência dos acontecimentos. Você pode ler lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 14. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Amém, irmãos? Por isso que é importante nós estudarmos sobre a ressurreição. É importante a chamada que Paulo faz aqui para a igreja de Coríntios, que eles precisavam crer, não ter dúvida nenhuma que Cristo ressuscitou, que Cristo está vivo, está junto ao Pai, intercedendo por nós, e que Ele um dia voltará para nos buscar. O terceiro ponto que nós vamos estudar, com referência ao plano da restauração, é a restauração em si, nos versículos 24 a 28. O terceiro aspecto da ressurreição pode ser chamado de restauração, que sintetiza os acontecimentos do fim ou consumação de todas as coisas. Cristo será autoridade sobre tudo e sobre todos os homens. Leia comigo o versículo 24. Por que a ressurreição é importante e o que ela vai provocar para nós? Versículo 24, por favor, leia comigo. 15 e 24, está escrito assim: então verá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai,
depois de ter destruído todo domínio, potestade e poder. Porque é necessário que ele reine até que absolutamente todos os seus inimigos sejam prostrados debaixo de seus pés. E o último inimigo que será destruído é a morte. Versículo 27. Pois ele tudo sujeitou debaixo dos seus pés. Portanto, quando se afirma que tudo lhes foi submetido, é evidente que isso não inclui o próprio Deus, que conduziu todas as coisas à submissão de Cristo. Amém, irmãos? Sem a ressurreição de Cristo não seríamos justificados, é o que nós já estudamos aqui. E aqui também nesse versículo 24, fala que Cristo terá autoridade sobre tudo. O pecado não mais reinará. O príncipe desse mundo, que é o Satanás, estará subjugado, estará jogado no lago de fogo, e não terá mais domínio sobre o mundo. Tudo estará sob o domínio de Cristo, e Cristo entrega esse domínio ao Pai, que lhe entregou todas as coisas. É isso que a palavra de Deus nos assegura. Ele voltará para reinar, tendo todos os subordinados, os inimigos subordinados a si. O poder da morte será tirado. Você não morrerá. Eu não morrerei. Você vai falar, poxa, você já está há 100 anos, você já está aí no túmulo. Ressuscitarei. A palavra de Deus me assegura isso. A morte não terá domínio sobre a minha vida, nem sobre a sua. Jesus entregará o reino ao Pai, sujeitando a Ele todas as coisas que lhe sujeitou. Lembrando que Deus entregou ao seu Filho toda a autoridade sobre o mal. Amém? Consequências da ressurreição, nós estamos já finalizando, temos tempo para isso. Consequências, os irmãos de casa, por favor, acompanhem nos versículos 29 até o 34 do capítulo 15, as consequências da ressurreição da vida. A maior verdade de Paulo nesse texto é que se não cremos na ressurreição de Cristo, removemos a grande motivação da vida cristã e toda a esperança em Cristo. Isso é algo lógico. Se nós não cremos que Cristo ressuscitou, como é que eu vou crer no cristianismo? Como é que eu vou despender tempo em vir aqui na igreja pregar, vou despender tempo em crer, vou despender tempo em adorar a um Deus que morreu? É isso que o apóstolo Paulo fala. O incentivo para o serviço cristão é você crer que Cristo está vivo, que Cristo não permaneceu morto. No versículo 29 até 32, é justamente isso que nós vamos ver. Paulo fala que ele se desgastou. Paulo fala que ele passou por momentos de intensa luta. Ele usou a expressão, a metáfora de falar, eu lutei com feras lá em Éfeso. Significa que ele lutou com um leão, com um urso? Não. Ele lutou com pessoas que queriam matá-lo. Os judeus, os romanos. Ele fugiu muitas vezes, ele foi apedrejado, ele levou vários açoites, ele ficou preso. Ele falou, eu lutei. Por que eu fiz tudo isso? Porque eu creio que Jesus Cristo ressuscitou. E valeu a pena eu me desgastar em pregar a palavra de Deus. O incentivo para você trabalhar para o Senhor, você servir, você vir à casa de Deus, você ser um diácono, você ser um membro, você dizimar, você participar da igreja, da cristã. O incentivo é saber que você está adorando um Deus que está vivo e que te garante que você não morrerá. É por isso que nós nos desgastamos, é por isso que nós despendemos tempo, empregamos o nosso tempo na pregação da palavra e assim por diante. Isso não faz sentido se nós pensássemos que Cristo havia morrido simplesmente e acabado tudo, sem nenhuma expectativa além túmulo. Se nós pensássemos que depois que nós morrêssemos acabou tudo. Não é isso. Então, é um incentivo para o serviço cristão, nós cremos na ressurreição. E também é um incentivo do versículo 33 e 34, um ponto importante que eu gostaria de ler aqui, Versículo 33 e 34.
como justificados que sois, recobrai o bom senso. Está falando para os irmãos lá de Corinto. Vê se vocês acordam, não ficam pensando nisso não, que Cristo não ressuscitou, isso é mentira, não pense nisso. Não peques mais, se vocês pensam assim, vocês estão pecando, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus, declaro isso para a vossa vergonha. E ele continua no 35, entretanto é possível que alguém questione, como ressuscitam os mortos e com que espécie de corpo ressurgirão? Eles ficaram preocupados isso, e aí, e agora? Se nós ressuscitarmos, como é que nós vamos aparecer? Como é que nós vamos viver? E aí Paulo fala de uma maneira bem clara, eles não tinham que se preocupar com isso. O corpo que eles viriam, que nós ganharemos após a nossa ressurreição, não é esse corpo aqui, que é falível a paixões, que é um corpo que sente falta de água, precisa ter comida, sente frio, sente calor. Nada disso, nós teremos um corpo diferente. Nós teremos um corpo não mais de alma vivente como Adão, mas um espírito. Teremos um corpo espiritual, um corpo glorificado, um corpo que não sentirá sede, não sentirá fome, cansaço, tristeza, nada disso. E é isso que Paulo explica, de maneira bem assim, bem elucidativa, né? Se você ler essa parte da palavra de Deus. O corpo ressurreto, como ressuscitam os mortos, em que corpo vem? Essas perguntas são aqui respondidas. Versículo 35 a 38, vamos ler, para a gente poder entender. Entretanto, é possível que alguém, versículo 35, irmãos, é possível que alguém questione, como ressuscitam os mortos? E com que espécie de corpo ressurgirão? Insensato. O que semeia não nasce a não ser que primeiro morra. Ele usa a figura da semente. A semente, irmão, só é lançada ao solo, ela morre para nascer. Uma semente de milho morre para nascer um pé de milho. E é isso que Paulo fala aqui. Quando semeais, não semeais o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, assim como uma semente de trigo ou outra qualquer, trigo, milho, soja, seja lá o que for. Mas Deus lhe dá um corpo, versículo 38, como determinou, e a cada espécie de semente dá seu corpo apropriado. Nem toda a carne é da mesma espécie. Os seres humanos têm uma espécie de carne, enquanto os animais possuem outra, as aves outras, e os peixes uma outra diferente. Também existem corpos celestes e corpos terrestres. Todavia, um é o esplendor dos corpos celestiais, e outro diferente é o brilho dos corpos terrestres. Um é o esplendor do sol, outro da lua, e outro ainda o fulgor das estrelas, e as estrelas diferem em luminosidade umas das outras. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível, e ressuscita imperecível. Aqui ele começa a fazer a diferença de como será o nosso corpo. Eu paro por aqui para a gente continuar. 4 pontos que mostram a diferença de como será o nosso corpo espiritual, tá? Então o que Paulo fala é que eles não ficassem preocupados com que corpo que eles teriam. Jesus, quando apareceu ressurreto, se nós lermos a palavra de Deus, ele passava pelas paredes. Ele apareceu no lugar onde estavam os discípulos e não entrou pela porta nem pela janela, não pulou a janela nem pela porta, ele apareceu no meio do povo. É um corpo diferente, não é o mesmo corpo que nós temos aqui. Isso nós precisamos entender. É um corpo glorificado, um corpo diferente. Por isso que Paulo usa aqui diversas expressões. Ele fala, a ave tem um corpo, os animais têm outro, os homens têm um corpo diferente, os peixes têm um corpo diferente. Irmãos, o nosso corpo será diferenciado. Não teremos essa mesma dependência que nós temos hoje do nosso corpo. Ele usa aqui antíteses, que são coisas contrárias da ressurreição, para mostrar a diferença. O corpo na corrupção, o nosso corpo está sujeito à decomposição. Se nós morremos e fomos colocados aí embaixo da terra, o nosso corpo em 3, 4 anos no máximo, ele se decompõe e volta ao pó. Os ossos, tudo, acaba tudo e vira tudo pó, vira tudo cinza. O nosso corpo é assim, mas diz que nós, ao ressuscitarmos, nós vamos ter um corpo incorruptível, que não sofrerá decomposição.
Ele faz aqui essa antítese, né, da ressurreição e o corpo que nós temos hoje. Quando nós morremos, quando nós estamos aqui nessa carne, nós temos um corpo de desonra, um corpo humilhado. Quando nós aparecermos ressuscitados, nós teremos um corpo em glória. Você pode ver isso no versículo 42. E ele continua, no versículo 43, ele fala: hoje o nosso corpo, ele tem fraqueza, tanto física quanto espiritual. Será que é difícil você entender isso, que o teu corpo, com o passar dos anos, ele vai enfraquecendo? É fácil explicar isso para nós que somos velhos, né? Nós não temos mais o vigor quando nós tínhamos 18 anos. Eu, quando tinha 18 anos, jogava bola 2 horas seguidas, parava para beber um pouco d'água e estava pronto para correr de novo. Vai hoje, mal consigo dar alguns passos, canso, tenho dor nas costas, tenho 3 hernias de disco, tenho um monte de problemas. Mas isso aqui é um corpo que é física e espiritualmente ele é fraco. Mas quando nós ressuscitarmos, vai ter um corpo espiritual. É um corpo com poder. Nós não teremos mais essas limitações. O corpo natural está sujeito às limitações da criatura mortal. Sentimos sede, fome, como eu falei para vocês, frio, calor. O corpo espiritual não sente nada disso. Não tem nenhuma dessa dependência. Paulo escreve isso no versículo 44. Fala: oh, irmãos, não fiquem preocupados com isso. Vocês terão um corpo diferente. Não sofram antecipadamente. Vocês terão um corpo completamente diferente. Muito bem. Ele continua aí no capítulo seguinte, no versículo seguinte, no 45 até o 50. Ele fala que o primeiro Adão tornou-se alma vivente. Ou seja, uma pessoa. Se você ler o capítulo 2, versículo 7 de Paulo, de Gênesis, você vai ver como que Cristo formou o homem. Do pó da terra, ele formou uma alma vivente. Soprou na boca daquele homem e ele passou a ter vida. O último Adão, Cristo, tornou-se espírito vivificante. Aquele que outorga vida mediante a ressurreição dos mortos. Então a morte entrou através de Adão e a vida através de Cristo. Primeiro veio o natural, que foi Adão, e depois veio o espiritual, que é Jesus Cristo. Do primeiro herdamos o caráter humano e a morte, e do segundo recebemos corpos espirituais ou seremos tornados à sua imagem, quando recebemos o corpo da ressurreição. Nós teremos o mesmo corpo que Cristo teve quando apareceu aos seus discípulos ressuscitado, ressurreto. O mesmo corpo nós teremos. Essa transformação é necessária porque os corpos físicos são adequados para esta era, mas os corpos glorificados serão apropriados à vida no porvir. Nós teremos um corpo para a eternidade, não mais para a finitude. A eternidade, irmãos, é infinita. É infinita. Quando estudamos matemática, nós vamos ver que o infinito é que não tem começo e não tem fim. E é essa a vida do cristão. Nós fomos criados para o infinito. Nós não fomos criados para morrer. Nós morremos por causa do pecado de Adão. Mas através da ressurreição de Cristo, nós viveremos eternamente. Amém? Com um corpo diferente. Concluindo, para a gente finalizar, bem no horário. São 9 horas, nós estamos terminando em cima do horário. Tomemos a conclusão do capítulo 15, versículos 51 até o 58. Quando você ler esses versículos em casa, você vai ver toda a conclusão a respeito do estudo da ressurreição. Por que é importante nós cremos que Cristo ressuscitou e nós ressuscitaremos também? Porque a morte foi vencida, a vitória de Cristo sobre a morte e a nossa vitória sobre a morte. A grande transformação que ocorrerá aos vivos quando Cristo voltar, a fim de que possuam o mesmo corpo incorruptível, corruptível dos que ressuscitarão. Esse é o primeiro ponto, é a primeira conclusão que nós chegamos ao ler esses 8 últimos versículos do capítulo 15. O segundo ponto é o grande trunfo sobre a morte, é que a morte não vencerá, a morte não nos deterá. Como não deteve a Cristo, ela também não nos vencerá, ela já foi vencida por Jesus Cristo.
Cristo já ressuscitou e nós ressuscitaremos também. E o terceiro é a grande conclamação aos amados irmãos. No versículo 58, ele fala: portanto, meus amados irmãos, permaneceis firmes e que absolutamente nada, guarda bem isso que eu estou falando aqui, nada vos abale. Ou seja, nada vos abale. Dedicai-vos dia a dia à obra do Senhor, plenamente conscientes de que no Senhor todo o vosso trabalho jamais será improdutivo. Finalizo aqui, irmãos, essa lição. Nada te abale, nada, perdas, lutos, seja o que for, doenças, morte, a nossa morte. Paulo escreve isso sabendo que ele ia para a morte, sabendo que ele estava condenado. Nada te abale do trabalho do Senhor. Continua a viver em santidade, procure servir a Deus, procure conhecer quanto mais a esse Deus, creia que tudo isso será válido para a sua vida. Santifique-se, viva uma vida de santidade. Esse é o resumo da lição de hoje. Viva uma vida de santidade. E não pense e fala: puxa, mas eu estou me desgastando com a obra, eu estou investindo tempo, eu estou investindo dinheiro, eu podia estar fazendo outras coisas, eu podia estar me divertindo, Irmãos, o que o apóstolo Paulo fala aqui nesse último versículo, ele fala: não, tudo que você fizer para a obra do Senhor é bem empregado, porque você tem a vida eterna para gozar a tua vida. Você tem a vida eterna, que já foi conquistada pela ressurreição de Cristo. Irmãos, isso aqui para nós é fundamental. Isso aqui nos dá esperança, isso aqui nos dá alegria. Existem momentos que nós estamos tristes, existem momentos que nós estamos abatidos. Nós passamos por decepções, frustrações, enganos, luto. Eu convivo aqui com os irmãos há tanto tempo, já vi tanto pai enterrando filho, igual a irmã Ruth fez e outros irmãos. Que tristeza, que dor. E aí o apóstolo Paulo fala: olha, tudo isso não é suficiente para abalar a tua fé. Tudo isso não é suficiente para que você perca a esperança de que você ressuscitará com o Senhor. Todas essas lutas, todas essas perdas. Irmãos, isso aqui nos dá alento, isso aqui nos dá força para nós continuarmos seguindo aos pés do Senhor. Esse é o capítulo que nós estudamos aqui, o capítulo 15, onde Paulo mais tempo gastou na carta, escrevendo, o maior espaço, o maior capítulo que ele escreve, sobre ressurreição, porque ela é importantíssima. Ela é o cerne do cristianismo. Se Cristo não ressuscitasse, se nós não crêssemos nisso, nós não podemos dizer que o cristianismo é a nossa religião. Nós não podemos dizer que somos seguidores de Cristo, que somos cristãos, se nós não cremos que Ele ressuscitou. Amém? Nós só cremos que Ele ressuscitou porque pessoas viram, várias pessoas escreveram sobre isso, comprovaram, viram Jesus subir aos céus e viram Jesus falando: eu voltarei para buscar a minha igreja. E aqueles que forem salvos ressuscitarão com todos os que morreram no Senhor, na fé do nosso Deus. Amém? Vamos ficar de pé, convido você a orar. Espero que você tenha compreendido a lição. É uma lição simples, mas ela é fundamental. Ela é um alicerce da fé cristã. Quando nós estudamos o livro de Atos, capítulo 1, Lucas, que escreveu o livro de Atos, ele enfatiza: se nós não cremos na ressurreição de Cristo, o cristianismo pode parar por aqui. Quando Lucas o médico, escreve o livro de Atos, no capítulo 1 ele fala isso. A nossa crença, a nossa fé está baseada no fato que Jesus nasceu, Jesus teve um ministério de 3 anos, morreu, foi crucificado, morreu e ressuscitou. Isso é a nossa fé de cristianismo. Você pode ler o capítulo 1 do livro de Atos.
Então, é o cerne do cristianismo. E os irmãos de Corintos, como eu falei para vocês, era uma igreja que tinha todos os dons, como nós estudamos na semana passada, no capítulo 14, ela tinha inúmeros dons. E ela ficava ali se vangloriando dos dons de línguas, dons de profecias, mas errava em coisas básicas ainda. Estavam nos rudimentos da fé, eles ainda estavam crendo em alguém que pregava que Cristo não ressuscitou, dentro da igreja de Corintos. E aí Paulo vem com a carta e manda a brasa na cabeça dos coríntios, fala, o que eu preguei para vocês então, nada é válido, porque eu preguei Cristo ressuscitado, Cristo ressurreto. Amém? Vamos orar? Tem aqui, o Nani está passando para nós as pessoas que estavam assistindo o culto. Eu agradeço ao Nani pelo trabalho. O Nani operou ontem a vista, e está aqui conosco, operou ontem de catarata, e está aqui hoje prestando serviço a Deus. Nós louvamos a Deus pela bênção de Cristo ter recuperado a visão do Nani, e também pelo esforço, como nós falamos. Fala, Nani, vale a pena você vir, depois de operar, vir na igreja? O apóstolo fala que tudo isso é válido, que tudo isso aqui é válido. Nada que nós fazemos para Cristo é inválido. A recompensa não vem dos homens aqui, ninguém paga o serviço que o Nani faz, ninguém dá contas disso, mas o próprio Deus está vendo, o próprio Senhor recompensará na hora certa. E Paulo fala, vale a pena. E olha, Paulo fala, depois de receber, não sei quantos açoites. Paulo recebeu a quarentena de açoites menos um, várias vezes, não uma vez apenas. Sabe que são 39 chicotadas nas costas? Não uma vez, mas várias vezes. Paulo levava isso. Paulo foi apedrejado. Paulo uma vez foi dado como morto. Desceram ele no muro, dentro de um cesto. Achavam que ele já estava morto, fugido. E Paulo fala, olha, tudo que eu fiz vale a pena, vale a pena. Então tudo que você faz para o Senhor não é perdido. Deus está vendo e Deus recompensará. Nós temos a irmã Sônia, que está assistindo lá de casa. Nós temos o Pedro Mariano, que está assistindo também. Paz do Senhor, Pedro. Nós temos o Eurípides, que Deus abençoe a vocês. Nós estaremos orando também pela Rita. Ela está para entrar no centro cirúrgico agora. Ele está escrevendo aqui, a Rita está para entrar no centro cirúrgico. Está com a cirurgia infectada. Vão abrir para fazer limpeza. Ela operou, colocou pinos na coluna e deu infecção na coluna. Então ela está nesse momento lá na cirurgia. Nós vamos orar pela irmã Rita. A Nilce está assistindo em casa. A minha esposa, a Sônia, também está assistindo lá em casa. Ela está me lembrando aqui que o outro que ressuscitou foi o filho da viúva. É verdade, bem, foi o filho da viúva. Já me lembraram aqui. O Dimas está assistindo em casa também. O Roger está assistindo em casa. A Ruth Alves está assistindo também. A Mariana. O Pedro está falando que uma das evidências da ressurreição de Cristo foi o testemunho dos que viram. Eles sofreram severa perseguição para negar essa verdade e mantiveram-se fiéis até a morte. Verdade. Aqueles que viram a Cristo ressuscitado não negaram a sua fé. Aleluia. Eu convido você a orar nesse momento. Nós temos aqui vários motivos de oração. Eu quero agradecer a Deus pela bênção que eu recebi hoje de manhã. Eu fui ao médico, os irmãos estavam orando por mim. Eu fiz uma punção de um nódulo na tireoide. Eu tenho 6 nódulos na tireoide e um deles estava grande e o médico desconfiou de câncer e ele pediu uma punção para fazer tipo biópsia, punção. Eu fiz essa punção a semana passada e eu fui ver o resultado hoje. Graças a Deus o resultado foi benigno, não foi câncer, foi benigno. Então eu tenho os nódulos, vou tratá-los, mas não vai ser necessário tirar a tireoide, fazer essa cirurgia. Eu vou apenas fazer a cirurgia da língua, que eu tenho uma lesão na língua. Por causa dessa lesão é que apareceram todos esses exames que eu fui fazer para ver se eu estava com câncer. Graças a Deus, eu louvo a Deus pelas orações dos irmãos, agradeço as orações de cada um dos irmãos. Deus é bom. Deus é bom, e não é bom de vez em quando. Deus é bom o tempo todo. Deus é bom quando a gente ganha, Deus é bom quando a gente perde, Deus é bom quando a gente está sadio, mas Deus é bom também quando a gente está doente, quando a gente está enfermo e quando a gente vai para a morte. Deus é bom, Ele continua sendo bom todo o tempo.
O resultado, irmãos, foi positivo para não câncer. Mas Deus continuaria sendo bom da mesma forma se eu tivesse câncer. É o mesmo Deus, é o mesmo Deus. A misericórdia dele sobre nós é que vale a nossa vida. É só a graça e a misericórdia do Senhor. Ele não deixa de ser bom por me dar uma doença. Ele continua sendo bom. Que nós possamos aprender isso. Ele continua sendo bom quando eu perco, quando eu ganho, quando eu estou feliz, quando eu estou triste. Ele nunca deixa de ser bom. Ele continua sendo bom. Vamos orar? Senhor, eu te louvo e te agradeço pela tua bênção, te agradeço pela lição de hoje, te agradeço porque nós estudamos, Senhor, que o Senhor ressuscitou. A morte não conseguiu deter você lá naquele sepulcro. A morte não conseguiu ter vitória sobre a tua vida. O Senhor ressuscitou. E o Senhor garante com essa ressurreição que eu um dia também morrerei, mas ressuscitarei na tua presença. Na tua vinda, quando tu vier buscar a tua igreja, eu creio, eu espero, eu anseio que eu ressuscitarei com os irmãos. Senhor, eu te louvo por essa aula, te dou graças e quero agora te pedir, Senhor, em favor da Rita, que está nesse momento no centro cirúrgico. Senhor, cremos no teu poder, cremos que o Senhor é o médico dos médicos, cremos que o Senhor é bom e que o Senhor está ao lado da tua filha. Nós te pedimos, Senhor, que tu a cerque com os anjos do Senhor, que aqueles médicos, Senhor, não sejam as mãos humanas, mas sejam as mãos divinas que toquem o corpo da tua filha. Tenha misericórdia dela, guarda, Senhor, dá graça a Rita, Senhor, que nós possamos ouvir testemunhos da cura, possamos ouvir testemunhos, Senhor, do recurso que o Senhor concedeu na vida dela. Abençoa, Senhor, o seu esposo, Senhor, esteja com ele, com suas filhas, abençoa, Senhor amado, aqueles que estão enfermos. Oh, Senhor, visita aqueles que estão enfermos, acamados, a irmã Mercedes, a irmã Dora, cada um deles, Senhor, minha mãe, cada um, a Sônia, a mãe do pastor Fernando, cada um deles, Senhor, visita com o teu poder, com a tua graça, com a tua glória. Senhor, tu és o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, as nossas vidas estão nas tuas mãos, que tu faças, Senhor, conforme a tua vontade, a tua soberania. Nós reconhecemos que o Senhor é soberano sobre as nossas vidas, sobre nos dar vida ou nos dar morte, está sobre as tuas mãos. O Senhor é soberano, o Senhor é sobre tudo e sobre todos. Por isso, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por essas bênçãos, já antecipadamente, e nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, tenha uma boa noite, até domingo, se Deus quiser, os irmãos sejam abençoados. Amém.